Olha que tal? Se você pensa em vir morar em Buenos Aires, esse vídeo aqui pode te poupar alguns bons problemas. Tive um comentário aqui no canal me perguntando como foi o meu processo para encontrar um lugar para morar aqui. E eu achei importante trazer esse assunto porque não é tão simples quanto parece. Principalmente você sendo estrangeira. Então, antes de falar sobre o aluguel, eu preciso explicar uma coisa bem rapidão aqui, que pode fazer diferença na hora de você escolher esse lugar para morar. Quando a gente fala Buenos Aires, muita gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Existe a cidade autônoma de Buenos Aires, que é a capital, e também chamada de Caba. E existe a Grande Buenos Aires, que são outras cidades que ficam ao redor. Então, dentro de Caba, você tem vários bairros, e eles não são todos iguais. Abrindo aqui uma ligeira aula de geografia, a gente sabe que existem alguns tipos de bairro, como aqueles que são mais turísticos, mais comerciais, temos os bairros mais residenciais e tem aqueles bairros mistos, que tem um pouco de tudo. E entender isso muda completamente a sua escolha. Porque morar em Buenos Aires não significa necessariamente morar no centro de tudo. Agora sim, entendendo isso, fica mais fácil falar dos aluguéis. Aqui em Buenos Aires, o sistema de aluguel pode ser um pouco complexo. E dependendo do tipo de contrato que você fizer, tá? Se você não fizer tudo certinho, amarradinho, você pode acabar tendo aumentos a cada 3 meses. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter clareza em 2 coisas. A primeira, quanto tempo você pretende ficar e quais são as condições de pagamento do imóvel que você escolheu. Então, no meu caso, eu optei por alugar pelo Airbnb, né, pela plataforma. E eu vou te explicar por quê. Porque assim, quando você aluga um apartamento normal, né? Você vai numa imobiliária e aluga um apartamento, um lugar, você precisa pagar, para além do aluguel, as contas da sua casa. Então é água, luz, internet, impostos, e isso vai variando mês a mês. Além disso, pode ser bem trabalhoso resolver tudo isso aqui, porque muitas companhias exigem o DNI, que é o documento de identidade daqui. E como turista, a gente não tem isso de imediato. Eu, por exemplo, assim que eu cheguei, eu solicitei e já tem uns 2 meses e eu nem tenho. Então, assim, algumas companhias aceitam até o passaporte, mas já no Airbnb não, você vai, paga um valor X e em geral tá tudo incluso. Então, uma outra coisa importante que é muito comum aqui é os aluguéis serem cobrados em dólar. Então, você vai encontrar lugares que aceitem os pesos argentinos e em outros que pedem em dólar. Então, isso muda completamente seu planejamento. Uma coisa muito importante é cuidado com os golpes. Se o preço estiver muito abaixo do normal, desconfie, tá? E se possível, evite pagar qualquer coisa antes de ir ver esse lugar, ou sem ter alguma garantia, por exemplo, de uma plataforma. Então, não é só encontrar um lugar bonito, é entender se aquilo faz sentido para sua realidade. E tem um outro ponto que faz muita diferença aqui, tá? É sobre transporte público. Buenos Aires tem transporte público muito bom e funciona. Então, às vezes, você não precisa morar no centro de tudo. Você pode morar um pouco mais afastada, porque aí pode ser mais barato e ainda assim funcionar bem no seu dia a dia. Então, uma coisa que me ajudou muito foi pensar na minha rotina, tá? Tipo, quanto tempo eu ia gastar me deslocando? Se tinha mercado perto, se era uma região segura. Então, tudo isso vai te ajudando
atrapalhando também. Mas isso tudo ajuda a você pensar e escolher, não apenas pelo preço ou também pela estética. Então, por exemplo, eu não moro no centro turístico. Eu moro em um bairro mais residencial, que é o Parque Chacabuco. Acho que é misto. E isso faz toda a diferença pra mim, tá? Então, eu escolhi um lugar que tivesse academia, mercado, que atendesse a minha rotina, tá? Então, por exemplo, para ir à faculdade, eu levo menos de 10 minutos em transporte público. São 4 pontos de ônibus. Para ir ao centro mesmo, acaba sendo um pouquinho complicado, mas eu posso ir de metrô. Então, na esquina da minha casa tem metrô, na esquina da minha casa tem pontos de ônibus. Então, assim, tudo isso me ajudou a escolher esse lugar, né? Então, antes de fechar qualquer coisa, eu olhava pelo Maps, Street View, então eu cheguei aqui mais ou menos confortável, porque eu sabia as coisas que tinham, eu sabia que tinha academia perto, eu sabia que tinha praças lindas e maravilhosas. Então, muitas vezes eu sonhava, falei, final de semana eu vou fazer. Então, assim, a sua rotina é importante. Então, essa cidade, esse bairro, essa casa precisa fazer sentido pra você. Inclusive, questão de tamanho. Eu quero uma casa pequena. Aqui é muito comum ter monoambiente ou casas com um quarto. Então, assim, o que é importante pra você? Você vai cozinhar em casa, então tem cozinha, tem geladeira grande, às vezes só tem frigobar, o fogão tem quantas bocas, você cozinha muito, você cozinha pouco, enfim, tudo isso vai te deixando angustiado, mas ao mesmo tempo você precisa colocar na balança e achar um lugar que faça sentido pra você. Então, eu sou baladeiro, eu quero ir pra balada. Então, onde que tem as baladas? Essa cidade, esse bairro aqui. Esse bairro aqui é caro, é barato. Se eu for morar num bairro vizinho, quanto que é? Então, tem que comparar preço, tem que analisar direitinho, tem que ver se, de repente, tem conhecidos que né, no lugar que possa te indicar. Então, é isso, assim, acho que eu respondi, espero ter respondido a questão da pergunta do seguidor. Olha que linda. Mas é um pouco disso. Eu tô tendo uma experiência incrível. Morar fora, morar sozinha em outro país, para poder estudar, tá sendo um privilégio. Aí é isso. Por hoje é só. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E hasta luego!